Eu queria ser atriz. Então eu fazia dança, fazia aula de canto, fazia aula de teatro, assim, teatro aqui, teatro ali. Isso tudo enquanto tu era tetracampeã mundial. Não, antes de ser tetracampeã. Isso aí eu tinha 12, 13 anos. Eu queria ser atriz. Na minha cabeça eu ia ser atriz. Entendi. E aí, tanto que eu fiz uma minissérie na Manchete, na antiga Manchete. Como atriz mesmo, atriz. Qual que é? Qual mesmo. foi Mãe de Santo. Mãe de Santo. Mãe de Santo. A Mãe de Santo, cada capítulo dessa minissérie tinha início, meio e fim. Eram capítulos independentes. E cada capítulo contava a história de um santo. E no meu capítulo eu era filha de Logunedé, que é 6 meses homem e 6 meses mulher. Então eu tinha essas reações. Então foi legal pra caramba. Eu tinha que ser trejeitos mais femininos, aí trejeitos mais você fez a versão masculina e a feminina no mesmo personagem. Porque era o meu, eu era filha desse santo. Então eu contava mais ou menos a história do filho desse santo. Então tu foi a atriz principal protagonista desse episódio. Eu achava assim o máximo. Eu tinha, sei lá, 15 anos, uma coisa assim. Pô, maneiro. 16, por aí. Aí eu fiz um filme, que foi um filme de surf. Ai, como é que era o nome do filme de surf? Que explodiu. Não, cinema. Cinema mesmo. Tá. Fui pra estreia, aquela coisa toda de cinema, né? E fiz Os Trapalhões e Árvore da Juventude. Fiz um filme com Os Trapalhões. E fiz também... O que mais que eu fiz? Aí que aconteceu? Aí, nesse mesmo ano, em 92... Eu fui tetracampeã mundial em 91, eu já estava meio assim, cara, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, negócio de faculdade, aquela coisa toda. E aí eu fui chamada para fazer a Sex Appeal, que é uma minissérie da Globo que lançou a Luana Piovani, inclusive. Uhum. Ricardo Waddington me chamou e tal. Não, vem cá, vem fazer o teste e tal, não sei o quê. Só que a Sex Appeal tinha algumas cenas, a personagem que eu ia fazer, tinha algumas cenas de nu lateral, sabe? Não era peladona, mas tinha umas nuances, uns desenhos, assim, né? Eu era menor de idade, precisava da autorização dos meus pais. Minha mãe falou, olha, meu amor, minha filha, não vai. Eu não criei minha filha para aparecer pelada na TV Globo, em horário. Não vai. Não vai. Desculpa, mamãe, eu vou fazer 18 anos agora. É a minha profissão. Não, não é a sua profissão, meu amor. Não é a sua profissão. Você acha que é, mas não é. Então, você espera você fazer 18 anos e aí a vida é sua, você vai fazer o que você quiser. Só que agora, nesses 6 meses, não vai rolar. Nessa mesma semana, olha como é que a vida é, né? Na mesma semana, o antigo Sport TV, o Top Sport, né? Estava começando o canal a cabo no Brasil, né? Começou em, se não me engano, novembro de 91, para ser mais exata. Foi o lançamento do canal a cabo no Brasil, eram 4 canais. Multishow, Telecine, GNT e Top Sport, que depois virou Sport TV. Eles me chamaram para apresentar um programa de esporte, que tinha o nome de 360 graus. Por que eles me chamaram? Porque um ano antes, eu cheguei a fazer piloto para apresentar o Esporte Espetacular. Eu tinha 16 anos de idade. Caraca! E aí, acho que eles acharam que ia ser um pouco ousado demais botar uma garota surfista, loira, maluca, falando lá um monte de coisa com o Fernando Vanucci, né? Mas pra tu tava tudo bem? Pra mim tava tudo bem, eu tava adorando. Aquela coisa, né? Adolescente, acha tudo máximo, pra onde a vida me levar, lá vou eu. Você ligado a outros esportes? Tipo, não, sempre gostei. Esporte foi minha vida, pratiquei esporte a vida inteira, ainda praticava esporte, acompanhava esporte, adorava esporte, sempre gostei de esporte. Lá em casa o esporte sempre foi muito vivo. Minha irmã foi jogadora de vôlei do Flamengo, assim, o esporte sempre foi muito vivo lá em casa. Pô, e tu tinha uma cabeça boa também, porque com 16 anos... Mas é porque eu viajava muito, né? Entendi. Então você viaja muito, você é meio que obrigado a amadurecer um pouquinho, né? Então não tinha muito jeito. Eu viajava, já competia. E o esporte tem isso, né? O esporte, ele ensina muito. Se você pega um jovem de 14, 15 anos de idade que pratica esporte, mas pratica, quando eu falo pratica esporte, é praticar esporte mesmo, é treinar todo dia, igual o meu filho mais novo, né? Treina todo dia, tem competição, tem que se preparar, tem que ter responsabilidade, tem que dormir cedo, tem hora para tudo, hora para comer, hora para acordar, hora para escola, fazer dever. Quando você pega um adolescente assim acaba amadurecendo mesmo. Amadurece muito mais, assim. Eu não estou falando de comparação, porque eu não gosto de comparar ninguém, que eu acho que cada um tem o seu ritmo de vida, né? E as suas descobertas.
Mas o atleta jovem, ele é um pouco mais maduro, talvez um pouco mais responsável, talvez um pouco se conhece mais, sabe mais o que gosta, o que não gosta, o que é, o que não quer, porque o esporte ele amadurece mesmo, não tem outro jeito. Ou você amadurece, né? Você aprende todo dia alguma lição de vida, alguma coisa, né? A tal da resiliência, a tal da atitude, a tal da coragem, de você não ter tanto medo, ou de você entender que medo é esse que você está sentindo, que não paralisa, mas é o medo que te serve para tomar um pouco mais de cuidado, talvez. Enfim, o esporte ele ensina a vida pra caramba. Eu acho que talvez por causa disso, e o meu esporte especificamente era no mar, né? Você está lidando ali com a natureza, né? Então, o mar, ele ensina muito, assim. Então, tem lições do mar que eu olho que até hoje eu aplico na minha vida, sabe? Coisa boba, como, por exemplo, não rema contra a correnteza, que senão você vai morrer, né? Você aprende isso, né? Não adianta você ficar num mar de 3, 4 metros remando contra a correnteza, você vai morrer, você não sai do lugar. Você não sai dali, você está cansando, você não para de remar. Vem uma onda, você consegue. Vem a segunda, meu amor, na 20ª, você está liquidada, entendeu? Então, você aprende que não é para você desistir, você só sai daquele lugar e entra por outro lugar. Você vai chegar lá fora do mesmo jeito, né? Então, essas lições não servem para a vida da gente? Super serve, né? E eu acho que é por causa disso eu já sabia muito o que eu queria, assim. E eu sempre fui muito prática com tudo na minha vida, assim. E essa coisa, a minha transição do esporte para o jornalismo, nesse caso, foi o seguinte: a minha mãe não deixou lá, em vez de eu ficar chorando, eu falei, pô, isso aqui é legal também, por que não? É um esporte, eu gosto de esporte, é televisão, uma coisa que eu quero fazer. Querendo ou não, eu já dava muita entrevista, né? Eu sempre dava entrevista para jornal, para televisão, então eu tinha um ciclo de amizade ali também dentro da televisão. Eu falei, por que eu não vou fazer isso? Por que eu vou dizer não? Eu vou fazer esse negócio aí, deixa eu fazer. E eu sempre fui assim, com tudo. Deixa eu fazer esse negócio aí. Vou fazer. Faz carnaval. Vou fazer. Não tem nada a ver com... Mas vou fazer. Glenda, faz aí o hipertensão lá, o pessoal comendo minhoca. Vou fazer, legal. Tudo bem? Vamos lá, vou fazer, entendeu? Então eu sempre fui muito assim, sabe? E aí pula aí de bungee jump. Vou fazer. Quase desistiu, mas fez. Quase fez. E aí eu acabei ficando no jornalismo por causa disso. Porque aí, quando eu comecei a trabalhar mesmo, que eu comecei a gravar os programas do 360 Graus, que eu comecei a encontrar aqueles grandes ídolos que eu via na televisão, sabe? Eu falei, cara, isso aqui é muito legal. E eu comecei a me identificar muito com a realidade daqueles atletas. Então, por exemplo, eu me lembro que eu fui fazer um dos últimos treinos da seleção masculina de vôlei antes de ir para a Olimpíada de Barcelona, 92, que a gente foi campeão olímpico. Cara, quando eu cheguei na quadra, eu dei de cara com o Tandy, com o Giovani, com o Maurício, com aquele, né, todos aqueles jogadores. Eu me lembro do Tandy olhando para mim e falando assim, cara, você não é aquela garota do negócio do mar lá, daquela prancha lá de não sei? Eu falei, sou eu. Eu falei, porra, que maneiro. Entendeu? Então ali eu não era uma apresentadora, não era jornalista, não era nada, eu era uma atleta. Eu tinha acabado de ser tetracampeão mundial, acabado, assim, 1 ano antes, e conversando com outro atleta. Então a conversa fluía, as coisas aconteciam, as coisas ficavam engraçadas, ficavam divertidas, porque eu não tinha ainda aquela noção do por quê, quando, não onde. Era quadradora. Sabe aquela? Agora era uma coisa muito mais solta, muito mais real, porque era a minha realidade até bem pouco tempo, né? Maneiro. E quando você passa por isso, você também tem a sensibilidade de, né, na hora que o cara perdeu, que o cara tá chateado à beça, você tem a sensibilidade na hora de fazer uma pergunta assim, você vai fazer a mesma pergunta, só que ela vai ter um tom diferente, porque eu sei o que é. Eu sei o que é você treinar para um campeonato, chegar na hora, saber que você pode ganhar, que você é melhor e você perde. Você fica... Quem eu vou matar primeiro? Entendeu? Aí você ainda tem que respirar fundo, virar Buda, para responder um monte de pergunta capciosa, maldosa. Aí você fala, não, vou virar Buda agora. Vira Buda. Pois é, aquela né? entrevista do Bruno Fratos lá, né? Entendeu? Aquela é a coisa mais real que existe, tá ligado? Porque, assim... então, eu acho que isso me ajudou muito também na minha profissão. O fato dessa minha experiência de ter sido atleta de alto rendimento dentro do meu esporte me ajudou bastante. E aí eu comecei a descobrir esse mundo, né? Eu comecei a descobrir o gosto de você pegar o material, de você ir para a ilha, de você olhar as imagens, de você poder escrever. Aí eu fui descobrindo a profissão aos poucos, né? A vontade de escrever, a vontade de contar história, como é legal você escutar o outro, como é legal você ver a experiência do outro, que sempre cabe alguma coisa dentro da sua experiência.
E aí eu não sei, eu gosto de escutar histórias. Aí eu fui me descobrindo, assim, eu não sou uma... Né, eu tenho vários amigos nossos, colegas, que assim, não, eu sou um jornalista nata, era isso que eu queria fazer. Não, eu fui me descobrindo ao longo dos anos períodos da minha vida, né? Então, tem períodos que eu gostava de fazer mais entrevista, tem períodos que eu gostava mais de escrever, tem períodos que... Tanto que eu comecei como apresentadora e pedi para sair. Eu falei assim, olha, eu não quero mais, eu quero ser repórter. Porque eu quero entender o que é isso aqui. Para mim, ficar aqui dentro do estúdio... eu acho que eu estou perdendo alguma coisa, né? Porque eu não estou lá onde as coisas acontecem. Eu quero estar lá onde eu sou curiosa, né? Eu fui atleta, eu gosto da arena, eu gosto da adrenalina, eu gosto daquela competição. Eu gosto de competição até hoje, sabe? Assim, eu adoro uma arena. Então, eu falei assim, eu quero ir para lá. Pô, mas aí eu me lembro que eu fiquei, 7 meses de stand-by todo dia. Eu chegava na redação, e aí, vou fazer o quê? Stand-by. Stand-by é que não vai para lugar nenhum, fica lá, parada na redação. Eu falei, tá bom, stand-by. Beleza, vou ficar aqui. Aí eu ficava com um, ficava com outra. Aí conversava com o Tino. Também a minha geração é sensacional, né? Aí conversava com o Shoa. Aí conversava com o Décio Lopes, que era um outro repórter espetacular, que, enfim, depois saiu. E eu ia conversando com os repórteres. Ia entrando nas ilhas, vendo os editores editarem as matérias. Então, você sempre escuta, não, Glenda, quando você for gravar isso, tem que tomar cuidado com isso, tá vendo? Olha só que porcaria isso aqui não pode ser assim, não pode ser assado. Aí conversava com os câmeras. Então, eu fui me alimentando de algo que eu não tinha. E que me ajudou muito, né? Que foi a base da minha profissão a vida inteira. Nessa época que é o segredo da profissão. Já estava. E aí eu fiquei lá, assim, eu mergulhava lá. Aí um belo dia, alguém faltou, aconteceu sei lá o quê. Aí fui pro Fluminense, nunca mais me esqueço. Ali eu virei repórter. Fui pro Fluminense, aquela cara boba. Cheguei lá no Fluminense, nas Laranjeiras. O Fluminense estava tendo problema de salário. Estava com os salários atrasados, mas ninguém sabia. Todo mundo só falava que tinha salário, mas ninguém falava. Aí eu falei, vamos rodar pelo Fluminense. Aí fui rodando, aí entrevistei o pessoal da piscina, técnicos da natação, porque eu já conhecia. Aí, não, realmente, a gente está aqui com esse problema de salário atrasado. Eu falei, opa, tem um salário atrasado. Aí fui falar com um cara, tadinho, servente, que limpava ali varria as Laranjeiras. Não, senhora, a senhora não sabe, estou com muita dificuldade mesmo, porque eu não pago meu salário. Aí eu fiz uma matéria, assim, com essa pegada, mais humana, mais o quê. Aí mandaram o cara embora, foi uma confusão danada. Aí a gente foi atrás do cara, aí depois recontrataram ele, pediram desculpas. Aí eu falei, agora... Aí eu virei repórter. Eu nunca mais fiquei de stand-by. Eu estava sempre em algum lugar. Eu falei, opa! Mas isso é agora eu consegui! Talvez seja um dos poucos casos que um apresentador pede para virar repórter, né? Porque é uma correria louca, né? Ser repórter, né? E foi mesmo. Mas aí depois eu virei apresentadora de novo e nunca mais deixei. Tentei sempre tentei equilibrar essa coisa da apresentação com a reportagem, porque eu acho que uma coisa completa a outra, sabe? Eu acho que quando você chega num estúdio para apresentar, para ser o âncora de jornal, com essa base da reportagem, da rua, das entrevistas, do perrengue, porque a gente passa muito perrengue, outro... Você fala diferente, né? Você nota isso. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais sensíveis em notar, de fato, quando você... elas notam quando você sabe daquele assunto e está falando sobre aquele assunto, ou quando você está lendo, ou quando você não sabe nada e está falando qualquer coisa. Né? Eu acho que as pessoas estão mais sensíveis a isso, elas estão notando mais isso. E eu acho que a base da rua te credencia ainda mais para você ser um bom apresentador. Um apresentador respeitado, um apresentador que as pessoas vão parar para escutar. Ainda mais hoje em dia, né? Que a televisão ela compete com um monte de coisa. Não falta mais opção, né? A televisão deixou de competir com a televisão, né? A Globo não compete mais com a Band. A Band não compete mais com a Record. Pelo contrário, compete Netflix, com Spotify, com YouTube, com todo mundo, entendeu? Então, assim, se a pessoa te olha, já vê e sabe nada. Puf. Mas é na hora. Assim, Ih, não gostei. E não foi. Então, o mundo mudou, né? O mundo mudou. Eu acho que quanto mais você sabe daquilo que você faz, melhor é para você e para quem está do outro lado, para quem está assistindo, né? Eu não sei, eu gosto muito de viver de verdade, sabe? Quando eu não sei. E eu acho que hoje em dia, se eu não sei, eu vou procurar saber. Eu vou estudar, né? Até hoje eu estudo. Meu sábado é em casa. Assim, a partir das 4 horas da tarde, meus amigos já sabem, não me chamam mais para nada. Porque eu tenho um programa de 8 horas no ar no dia seguinte. 8 horas.
Então, às vezes, tudo pode acontecer, né, em 8 horas, né? Então, às vezes você tem um jogo, às vezes você tem uma coisa ou outra, mas você fala da rodada, você fala de outros esportes, você fala de outro. Então, você tem que saber tudo o que acontece, tem que ver jogo. O Eli assiste todos os jogos, então a gente tem mais ou menos uma combinação. Ele assiste mesmo aos jogos, eu vejo os melhores momentos e pego outras coisas, porque eu gosto muito de estatística, eu gosto de pegar os números, eu gosto de esmiuçar números, esmiuçar escalação, eu gosto de assistir as coletivas. Eu vejo todas as coletivas depois, todas. Eu fico catando as coletivas para ver. Eu vejo todas as coletivas, eu escuto todas as coletivas. Mas é a minha profissão. Não é tudo muito parecido? É tudo muito parecido, mas não é... É engraçado. Eu amo escutar o Abel Ferreira. Não, eu também, As melhores coletivas são... Assim, me dá saudade da época do Muricy Ramalho, entendeu? Sabe?